Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Almirante Ruivo, Mister Jeff, Mister Victor. Ricardo, como estamos atrasados, a mesa é sua, a sala é sua, por favor, assuma. Não vamos esperar. Os problemas do Zoom derrubaram todas as salas simultaneamente. Ana, welcome. Thank you very much to stay with us. Tivemos problema generalizado com todas as 10 salas do Zoom, mas já restabelecemos todos os sistemas. Obrigado pela compreensão de todos. E, Ricardo, sala é sua, por favor. Bom, boa tarde a todos, é um prazer enorme. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Regulação é um tema muito importante no desenvolvimento do setor nuclear brasileiro, né? Por um lado, é através da regulação que a sociedade tem a segurança de que os níveis de segurança operacional, né, das instalações nucleares são ótimos, né? E, enfim, que há uma ação de modo a prevenir acidentes e que as exposições elas são mantidas dentro de níveis aceitáveis e seguros, né? Por outro, a regulação implica em investimentos milionários, se não bilionários por vez. E o que significa que uma atividade sem consequências, né? E nesse momento de transição tecnológica, onde nós evoluímos para novas tecnologias, novas abordagens tecnológicas, né? A regulação ela ganha importância maior, porque ela pode ser simplesmente um entrave para o desenvolvimento dessa tecnologia. Por outro lado, ela tem que, ainda assim, assegurar, né, os níveis ótimos de segurança. Então, é preciso modernizar a visão regulatória de licenciamento, sem que, com isso, se perca, né, a garantia da operação segura de reatores nucleares. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Victor, do Jeff, da Ana. Thank you very much. Muitas graças, Victor. E compartilhar com vocês as experiências deles na condução das atividades de licenciamento e regulação, né? Eu gostaria de começar pela Ana. Então, Ana, gostaria de te pedir para trazer um pouco da abordagem do NRC, que nós sabemos é muito rica, né? Existem vários approaches, né? Várias abordagens para o licenciamento, não uma única, mas existe, por exemplo, a licença combinada. E como o NRC está lidando com essa nova abordagem tecnológica dos novos reatores, do licenciamento de novos reatores? Thank you. The floor is yours. Thank you very Muito obrigada. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês agora. Vocês podem confirmar se estão me ouvindo? Posso te ouvir. Ok. Então, se a Alcela quer compartilhar a apresentação, ok? We are looking. Estamos vendo. Vocês podem ver o meu primeiro slide? Sim, perfeito. Ótimo. Pode colocar no modo de apresentação? Melhor assim? Ok. Muito obrigada por me receber. Eu sou Ana Bradford, eu sou a diretora da Divisão de Licenças Novas e Renovadas da Comissão Regulatória Nuclear dos Estados Unidos. E a minha divisão tem a gerência do projeto de licenciamento de novos reatores de água leve, tanto os SMRs quanto os reatores grandes,
como, por exemplo, o AP1000. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as nossas atividades com SMRs e como a gente licencia esses SMRs. Vou falar de diferenças entre esse tipo de licenciamento e os licenciamentos dos reatores grandes. Vou falar das áreas que tivemos que revisar e dos desafios que encontramos, dos cronogramas e lições aprendidas nesse processo, e também vou falar um pouco sobre relações de trabalho internacional da NRC com outros órgãos. Recentemente, o NRC completou 2 revisões de requerimentos de SMRs. Um deles foi uma que a gente chama de licenciamento prévio de sítio. Essa licença chegou à conclusão que o sítio era apropriado para o desenvolvimento de SMRs. Depois, em setembro, tivemos uma nova aprovação, nesse caso não do sítio, mas do próprio design. Nesse caso, o design atingia os níveis necessários de segurança. Também estamos completando ou no processo de revisar licenciamentos que vão dar apoio, dar suporte a licenciamentos no futuro de 2 tipos de SMRs. Um é do General Electric Hitachi, eles chamam de BWRX-300, e também o modelo do Holtec, que é um SMR 160. Esses licenciamentos estão quase completos ou sendo revisados no momento. Então, quais são algumas das diferenças de licenciamento de SMRs em oposição a reatores grandes de água leve? Pelo menos para nós, no NRC, o mesmo enquadre regulatório se aplica tanto aos SMRs quanto aos grandes reatores de água leve. No começo, recebemos uma pergunta: quais são as regulações que se aplicam a SMRs? E a resposta é as mesmas regulações. A questão é como que nós adaptamos elas de forma mais apropriada aos novos designs. Então, é claro que existem lacunas no processo regulatório. Estamos tentando continuamente nos dar conta dessas lacunas e de como tratá-las. Quando eu falo lacunas, digo talvez áreas onde não temos a informação necessária, não temos como aplicar a regulação existente, não conhecemos o novo design. Então, isso muda de acordo com as novas tecnologias. A maneira como tratamos dessas lacunas pode ser um desafio. Talvez o que seja apropriado para um reator pequeno de água leve não sirva para um reator de sal fundido, por exemplo. A gente precisa ter isso em mente, que as regulações precisam ser apropriadas ao tipo de design. Nem todas as lacunas também são objeto da nossa atenção. Algumas lacunas dizem respeito, são relevantes em termos de segurança, outras não. Então, não precisamos gastar nosso tempo nessas diferenças. Também temos a questão de quando vamos precisar dessas informações. Esses novos reatores vão entrar em operação logo ou faltam 10 anos e ainda temos tempo de nos adaptar e descobrir como lidar com a regulação? Nós, no RC, estamos sempre tentando analisar essas situações e tentar entender como que vamos lidar com isso no futuro, como priorizar nossas atividades nesse sentido. Gostaria de falar um pouquinho das áreas que a gente revisou para reatores pequenos, modulares. Aqui são coisas semelhantes com os reatores de água leve grandes. Tem as características do sítio, os parâmetros do sítio, os sistemas, estruturas, componentes, equipamentos, a parte interna, é claro, do reator, o sistema de refrigeramento, os sistemas conectados. Então, essa lista inteira se aplica tanto aos SMRs quanto aos reatores grandes, embora alguns pontos tenham
talvez menos impacto na segurança do que nos SMRs do que nos reatores grandes. Aqui temos, de novo, questões ambientais são as mesmas coisas. Sismologia, geologia, hidrologia, meteorologia, geografia, tudo isso é revisado também nos SMRs. Gostaria de dar um exemplo de um cronograma de revisão de SMR para dar uma ideia do tempo que nos tomou para completar a revisão. Isso mostra o cronograma aqui para o New Scale. A gente recebeu o pedido de certificação em 2017, em janeiro. Em seguida, nós passamos pelo processo de revisão desse requerimento, que foi finalizado em março, e aí a gente completou o parecer final em agosto de 2020, ou seja, mais ou menos 3 anos e meio para completar o processo inteiro de revisão. Quais foram, então, alguns dos desafios que encontramos na revisão do modelo New Scale? Assim como em outras revisões relacionadas a SMRs, a gente sabe que alguns desses desafios são, claro, relacionados ao fato de que são tecnologias novas, ou até mesmo reatores que estão em etapa de pesquisa. Então, um dos primeiros pontos é, às vezes o design ainda não está completo. Às vezes os pontos que a gente, enquanto regulador, espera encontrar ainda não estão esclarecidos, ainda não tem informação disponível. Também, no que diz respeito às lacunas, a questão é a aplicabilidade das regulações existentes. Será que se aplicam as regulações dos reatores de água grande, de água leve? A verificação e a validação dos códigos de computação. Às vezes, esses códigos não são iguais. É preciso poder verificar se os códigos existentes são aplicáveis aos novos designs, no que diz respeito à segurança. Também temos a questão da aplicabilidade da experiência prévia de operação de reatores. Às vezes, a operação dos antigos reatores grandes não seja aplicável à operação dos SMRs. Um exemplo é o refrigeramento passivo, por exemplo. Os reatores atuais dos Estados Unidos têm bombas, enquanto os novos reatores não têm essas bombas de refrigeração. Elas contam com refrigeramento natural, ou seja, diferente. Outro desafio são as organizações requerentes de pequeno porte. Algumas dessas organizações, empresas, não têm uma experiência longa, como, por exemplo, as grandes empresas Framatome, Westinghouse. Elas são empresas novas, têm boas ideias, querem licenciamento, querem diálogo com o regulador, mas às vezes não têm familiaridade com os nossos processos regulatórios. Ou seja, tem algo que chamamos de curva de aprendizagem aí. Algo que, pelo menos aqui na NRC, nós exigimos. Isso pode ser um desafio, porque se eles são uma organização de pequeno porte, às vezes eles não têm a equipe necessária para tratar dos assuntos que nós pedimos que eles tratem. Então, pode ser difícil, às vezes, para uma empresa pequena tratar desses assuntos dentro do prazo necessário. Algumas outras lições aprendidas é que para os SMRs, sim, são menores, sim, muitas vezes parecem mais seguros, mas ainda assim precisamos de um entendimento rigoroso de uma base de segurança para ter certeza que sabemos como esses reatores vão operar. Isso ainda é muito importante. Se uma organização tem familiaridade com os reatores grandes de água leve, talvez seja necessário uma mudança de mindset para entender os SMRs.
É claro também que precisamos manter o foco nos aspectos que mais se relacionam à segurança do design. Também percebemos que o entendimento do design, do modelo como um todo, é importante tanto para o requerente quanto o regulador. Eu acho que também é importante entender que completar as primeiras revisões vai facilitar as próximas. A primeira revisão de um novo modelo é sempre muito desafiadora, tanto para o requerente quanto para o regulador. Mas uma vez que você entende o processo, já fez ele uma vez, fica muito mais fácil, muito mais eficiente no futuro. No NRC, a gente sempre incentiva a comunicação frequente com o requerente, do requerente com o regulador, porque isso ajuda o processo todo. Gostaria de falar também um pouquinho sobre a parceria do NRC com a Comissão de Segurança Nuclear do Canadá. Nessa parceria, estamos trabalhando juntos na revisão de alguns designs de SMRs, não na aprovação completa, mas em algumas partes dos projetos. Isso nos permite compartilhar informação, às vezes juntar pareceres técnicos para melhorar o parecer de ambos os lados e talvez melhorar a eficiência geral do processo. Também temos o Fórum dos Reguladores de SMR e o WGSAR, como chamamos. São duas atividades multilaterais em andamento. Eu sou presidente do Fórum de Reguladores de SMR. No momento, são 10 países desenvolvendo licenciamento e regulação de SMRs. Se você entrar no site da IEA, você pode ver alguns desses pontos que podem talvez auxiliar a entender a questão melhor. Temos também o grupo de trabalho na segurança de reatores avançados da NEA, são 11 países, também estão lidando com algumas questões técnicas relacionadas a SMRs. Era disso que eu queria falar com vocês hoje, agradeço muito a atenção e aguardo as perguntas. Muito obrigada. Thank you, Anna, very much for your presentation. Muito interessante a apresentação. Nós tivemos uma abordagem abrangente do processo de licenciamento nos Estados Unidos, que é certamente uma das referências que, enfim, iluminam o caminho do licenciamento no mundo, né? Eu queria passar a palavra para o Jeffrey, para conhecer a experiência dele com a parte de licenciamento e regulação, principalmente no âmbito das atividades no Canadá. Jeffrey? Thank you very much. Muito obrigada. Vou compartilhar a minha tela agora. Vocês conseguem ver? Ótimo. Bom, muito obrigada por me receber hoje. Como foi dito a respeito da minha biografia, eu trabalhava no NRC junto com a Ana. Não vou passar por todo o meu histórico, mas só para dar para vocês um sentido da minha experiência, tanto como regulador como licenciador. Trabalhei para uma empresa que foi licenciada pelo NRC. E agora eu trabalho para a maior firma jurídica no setor nuclear. Bom, para começar minha apresentação, eu acho que é importante a gente entender que existe um número grande de empresas de energia nos Estados Unidos que se comprometeram a alcançar 80% a 100% de geração de energia livre de carbono até 2050. Isso são as empresas grandes que são reguladas pela NRC e outras não. Nos Estados Unidos, eu acho que a gente vai ver não só os operadores atuais no mercado, mas também novos operadores, novas empresas operando usinas nucleares.
Eu sei que isso são assuntos que foram tratados hoje, eu não vou entrar em muitos detalhes nesse slide, é só para dar uma referência. A gente usa bastante nomenclatura nessa indústria, a gente fala dos microreatores, que tem em geral menos de 10 megawatts, a gente fala dos SMRs, que vão até 300 megawatts elétricos, e aí temos os reatores de grande escala, que geram mais de 300 megawatts elétricos. Quando a gente fala de reatores avançados, isso inclui não só os reatores avançados de água leve, mas também aqueles de alta temperatura refrigerados a gás, aqueles refrigerados a metal líquido e aqueles com sal fundido. Uma das coisas que eu gostaria de notar é a figura à direita é a nossa primeira usina nuclear comercial dos Estados Unidos e era uma SMR. A gente diz o presente é muito parecido com o passado e aqui não temos uma seção. Aqui a ideia é representar algumas das tecnologias que estão sendo usadas nos Estados Unidos e no Canadá. Não são todos os reatores avançados, mas são alguns dos que valem a pena mencionar. E que, especialmente, que recebem financiamento em larga escala do governo. Aqui no começo, a gente tem o reator NuScale. A Ana mencionou ele. Eles recebem financiamento do Departamento de Energia dos Estados Unidos. São reatores do Utah. E esse é, com certeza, o reator mais avançado da perspectiva do licenciamento. Depois temos o GE Hitachi BWRX-300. É um reator de 300 megawatts de água fervente. Deve ser usado no subsolo. E é um dos 3 designs que foi selecionado para avaliação pela Ontario Power Generation, que é o maior serviço de energia do Canadá. Ele vai ser avaliado para ser instalado em Toronto. Temos a X-Energy XZ100, é um reator conhecido como de leito de esferas. Ele tem um combustível mais ou menos do tamanho de uma bola de bilhar. Foi um dos 2 designs escolhidos para uma demonstração, um programa de demonstração de reatores avançados. É um projeto de grande porte do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Tem financiamento. Esse design também foi selecionado pela Ontario Power Generation do Canadá para avaliação. O próximo é o Terrestrial Energy, reator integrado de sal fundido, de quase 200 megawatts. Foi o primeiro design selecionado pela Comissão Regulatória dos Estados Unidos e pelo Projeto Piloto de Segurança Nuclear. A Ana falou um pouco. Também é o design que foi escolhido entre 3, atualmente pela Ontario Power Generation. Depois temos o TerraPower Natrium Reactor. Foi o segundo reator escolhido para demonstração. Estão avaliando um sítio em Wyoming para instalação, onde havia antigamente uma termoelétrica a carvão. Ele é refrigerado, ele tem um sistema de armazenamento que usa sal fundido e que permite que ele atinja um pico de geração de 500 megawatts elétricos por cerca de 5 horas e meia. Temos a Aurora do Oklo. Temos ele está passando por um processo de licenciamento no RC neste exato momento. Temos o Kairos Power também, que receberam um prêmio de redução de riscos. E temos o Evinci da Westinghouse, que também recebeu um prêmio de redução de riscos. Esses são alguns dos designs que estão alcançando maturidade e rapidamente alcançando licenciamento e avaliação.
Nos Estados Unidos, para dar um pouco mais de detalhe no que a Ana falou, existem tipicamente alguns processos usados para licenciar designs de reatores. O mais antigo é o Part 50, é considerado um processo de 2 etapas. Primeiro, pede-se uma licença de construção para construir a usina, e então pede-se uma licença de operação para operar a usina. A maioria das usinas em operação nos Estados Unidos foram construídas sob o licenciamento Part 50. É um pouco mais complicada porque ela envolve 2 audições administrativas, e isso é um problema. Foi um problema para algumas usinas na década de 80. Como membro da NRC, eu participei na elaboração de uma nova forma de licenciamento que é chamada Parte 52. É um processo de licenciamento em uma única etapa, onde pode-se oferecer uma licença de construção e operação em um único processo de audições administrativas. O único fator de complicação é que é necessário mais informações a respeito do design para oferecer a certificação. Isso, claro, traz algumas complicações. É necessário um design que já tenha sido certificado para se obter a licença em seguida. Finalmente, aqui nesse slide, a gente tem o Parte 53, que é uma nova regulação que está sendo construída nesse exato momento pela NRC. A esperança é que esteja concluída até 2027. A comissão organizadora está em busca da finalização até 2024 e deve substituir o Part 50 para os reatores mais avançados. No Canadá, tem muito acontecendo no momento. Ao leste do Canadá tem o New Brunswick Power, que opera algumas usinas. Foi selecionado 2 tecnologias na Brunswick Power, que é um reator de sal fundido e outro reator avançado rápido. Ambos estão sendo avaliados para potencial uso no Point Lepreau, que é um sítio específico. A Ontario Power Generation também tem 3 tecnologias sendo avaliada, mas é de se notar que existem outras operadoras. 2 delas no momento não estão operando nenhuma, mas estão trabalhando juntas para potencial uso. Isso é a Sask Power e a Alberta Power. E, por último, a Canadian National Laboratory também selecionou um microreator chamado UltraSafe para uso no seu laboratório nacional, que fica ao nordeste da cidade de Toronto. A Comissão de Segurança do Canadá está bastante ocupada no momento. Eles estão revisando 10 reatores diferentes. E, segundo o que eu soube recentemente, quase 3/4 dos desenvolvedores de reatores avançados nos Estados Unidos planejam usar reatores dos 2 lados da fronteira Estados Unidos-Canadá. Então, a base regulatória é bastante importante aqui. A Ana falou sobre isso em sua apresentação. Aqui temos uma imagem da cerimônia de assinatura entre o NRC dos Estados Unidos e a Comissão de Segurança do Canadá. Foi um dia bastante importante para os reguladores de ambos os países. A Ana já falou um pouco sobre isso. Eu queria só chamar a atenção em alguns pontos específicos. Aqui o foco é em seguir adiante no caminho de entender como que atividades regulatórias conjuntas podem ser feitas.
É claro que não é o mesmo tipo de aprovação dos dois lados da fronteira, mas é possível maximizar a parceria, compartilhar informações técnicas a respeito desses reatores, de forma a avançar o processo regulatório. Estamos na expectativa de que esse processo de licenciamento seja adiantado pela essa parceria. Outros avanços internacionais, vocês ouviram sobre isso nesses últimos dias, temos alguns designs internacionais. No Reino Unido, temos um reator de 400 megawatts de água leve. A Rússia criou seu primeiro reator flutuante. É o primeiro reator flutuante do mundo, que é o Akademik Lomosov. A Polônia já anunciou que deseja seguir adiante no emprego de SMRs. Assinaram um acordo com a GE Hitachi. A ideia é fornecer energia, mas também calor para processos industriais. E também temos na China, tem 2 reatores de alta temperatura resfriados a gás de 100 megawatts. A primeira unidade já está sendo testada e deve ser ativada em 2021 ou em 2022. Bom, seguindo neste caminho, eu gostaria de comentar uma coisa simples aqui, que é a relação entre consumo e oferta na Califórnia, e mostrar que existe um desequilíbrio. Esse desequilíbrio acontece no período da tarde, quando tem uma queda na demanda e, em seguida, ela sobe bastante entre as 6 e 7 da tarde. E é bem nessa hora que os reatores avançados podem, com certeza, apresentar uma vantagem em termos da oferta de energia. Aqui, quero falar um pouco sobre as regulações econômicas, as considerações econômicas que devemos fazer. Muito se fala sobre os custos da energia nuclear em comparação à solar e eólica. Solar e eólica nos Estados Unidos tem uma vantagem de custos, porque tem investimento estatal, mas é importante comparar também o tempo dos modelos, dos designs dos quais estamos falando. A gente sabe que usinas nucleares operam por 80 anos, temos licença para isso. Se comparar com solar e eólica tipicamente duram 20 a 25 anos de produção. Ou seja, para garantir a mesma quantidade de energia, você precisa ter 4 vezes mais equipamento de solar e eólica do que nuclear. E a solar e eólica só tem um fator de capacidade de 30% a 45%. Você precisa ter energia suplementar sendo gerada, ou sistemas de armazenamento de grande porte, seja hidrelétrico ou baterias. E as baterias também têm um tempo de vida de mais ou menos 10 anos. Ou seja, tem muitos equipamentos que precisam ser construídos diversas vezes para equivaler à geração de uma usina nuclear. Então, eu acho que é importante incluir essa conversa quando falamos de fatores econômicos. Claro que talvez solar e eólica sejam mais baratos por 20 anos, mas daí adiante não. Outros benefícios comerciais e regulatórios, a gente sabe que a energia nuclear é escalável, oferece energia estável. Os custos mirados estão entre $2.250 e $3.500 por quilowatt. Também, além disso,
temos outros usos, né? Além da produção de energia, ou produção de hidrogênio, de salinização, uso do calor para aplicações industriais. Eu não vou passar aqui por todos os detalhes desse slide, mas gostaria de mencionar que tem investimento em peso do governo americano em reatores avançados nucleares. Ano passado, no ano fiscal de 2021, e isso é um esforço tanto de republicanos quanto de democratas. Foram investidos 1,5 bilhões de dólares em pesquisa nuclear pelo Departamento de Energia. E recentemente o governo Biden pediu um aumento para 1,86 bilhões de dólares. É um aumento significativo de investimento no governo Biden. Falamos um pouquinho do programa de demonstração de reatores avançados, mas eu acho que vale a pena dizer que existem recursos sendo destinados, existem investimentos significativos para o design de reatores avançados. E existe uma capacidade agora de financiar o setor nuclear de forma que possamos até mesmo exportar essas tecnologias avançadas, por exemplo, para o Brasil. Esse slide, eu não vou passar por tudo isso, mas existem muitos programas diferentes sendo financiados pelo governo americano. Tudo isso recebeu autorização do governo federal e isso demonstra que existe um apoio de ambos os partidos nos Estados Unidos e um compromisso com a energia nuclear. Bom, em suma, gostaria de deixá-los com esse sentido de que Washington apoia fortemente a energia nuclear, que a questão da mudança climática global tem um peso crítico nesse apoio. Nosso presidente Joe Biden, o secretário de Energia Granholm e o secretário Kerry, todos eles apoiaram o uso de reatores avançados nucleares no combate à mudança climática. Nós, da comunidade de reatores avançados nucleares, entendemos que a redução do uso de carbono é um dos principais pontos para vender os reatores avançados e que existe uma estratégia de parceria entre os Estados Unidos, com o Canadá e com o Reino Unido. Então, essas tecnologias de próxima geração estão avançando rapidamente com apoio. Agradeço se tiverem perguntas e estou disponível. Muito obrigada. Muito obrigada, Jeff, por sua apresentação. É uma apresentação muito interessante, né, que demonstra a robustez do programa norte-americano e nos apresenta a bela experiência de colaboração entre Estados Unidos e Canadá, né? Nós aqui também, né, no Cone Sul, temos uma bela colaboração com a Argentina, seja na área de salvaguardas, seja na área de desenvolvimento da tecnologia nuclear. E é com esse espírito que nós convidamos, então, o senhor Víctor Ibarra, da ARN, da Autoridade Regulatória Nuclear Argentina, para nos mostrar um pouco da experiência argentina. A Argentina está desenvolvendo um projeto autônomo de SMR e que está passando por um processo de licenciamento lá. Então, nós somos muito interessados e buscamos cooperar com os argentinos para conhecer as abordagens, tanto tecnológicas quanto no âmbito do licenciamento nuclear. Obrigado, Vitor. Por favor. Muito obrigada. Vou tentar compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Ok.
Eu sou o Vítor Ibarra, da Autoridade Regulatória da Argentina, e eu vou falar sobre a experiência argentina para o licenciamento do reator Karin 25. Aqui são as linhas gerais da minha apresentação. A Autoridade Regulatória Nacional, a ARN, é responsável pelos assuntos regulatórios. Por exemplo, segurança radiológica, nuclear, garantias e não proliferação. É uma entidade autônoma dentro da jurisdição da Presidência da Nação e foi criada em 1997. O Karin 25 é um SMR refrigerado a água com algumas características que simplificam o seu design e contribuem com maiores níveis de segurança. Tem um sistema de refrigeração primária integrado, fluxo movido por convecção natural, sistema primário autopressurizado, sistemas de segurança passivos, contenção com vaso do reator e câmara de supressão. Para o protótipo, o design, construção e comissionamento devem demonstrar que são factíveis e seguros em uma escala menor que aquela planejada para módulos comerciais. A operação do Karin 25 vai incluir testes destinados a otimizar os módulos comerciais. Na estrutura regulatória, temos no topo a Constituição da Argentina, aí os tratados e acordos internacionais, a legislação de atividade nuclear, as normas regulatórias da Argentina, os documentos obrigatórios como as licenças e os requerimentos, e, finalmente, as diretrizes regulatórias da Argentina. As normas regulatórias da Argentina são baseadas em um conjunto de conceitos fundamentais, que são parte da visão sobre o desempenho do sistema regulatório. As regulações da ARN são compatíveis com os requisitos da AIEA, incluindo critérios como defesa em profundidade, critério de falha única e abordagem conservadora para a demonstração de casos de segurança. As normas da ARN têm conformidade mandatória e são baseadas em desempenho, ou seja, os requerentes devem estar em conformidade com os objetivos de segurança. Não se especifica como alcançar esses objetivos, mas os objetivos são muito claros. O processo de licenciamento de uma usina nuclear inclui algumas etapas. Só é possível passar de uma etapa para a seguinte com a aprovação da ARN através de uma licença. Aqui estão as diferentes licenças de uma usina nuclear típica. Tem uma etapa prévia de acordo pré-licenciamento. A primeira licença é a licença de construção. Quando a usina está construída, tem a licença de comissionamento. Se esta for bem sucedida, passa-se então a licença de operação, que pode ser renovada algumas vezes. E, por fim, temos a licença de descomissionamento. A estrutura de licenciamento considera o Karin 25 como um protótipo, ou seja, ele é o primeiro do seu tipo. É importante considerar isso na análise de segurança do reator. A ARN deu a licença de construção condições específicas de licença. A ARN emitiu requisitos regulatórios reforçando essa autorização. Alguns pontos importantes são mostrados a seguir.
A autorização é dada depois que uma avaliação abrangente de segurança é realizada, com base em uma análise de segurança determinista e probabilística. É criada uma metodologia para estabelecer os requisitos das estruturas, sistemas e componentes, ou seja, a classificação de segurança. Entre outras condições, a ARN verificou a implementação correta dos requisitos relacionados com o princípio da segurança em profundidade internalizado no design, amplas margens de segurança com relação aos limites do design em todos os cenários de base do design, uma metodologia sistemática para a classificação de segurança da estrutura, sistema e componentes. Também os requisitos de segurança derivados das lições aprendidas com Fukushima estavam já inclusos no design. A ARN também verificou outros elementos do design do Karen, incluindo a eliminação de eventos iniciadores do design, o manejo de uma ampla gama de cenários de falhas sem exceder os limites de segurança, a extensão do período de carência, ou seja, o tempo em que as ações do operador não são necessárias para evitar dano ao núcleo, e isso vai até 36 horas. Alguns desafios de licenciamento surgiram. Um foi a metodologia de classificação de segurança de estruturas, sistemas e componentes. Outra foi a demonstração de segurança por modelagem de computador e simulação para a termohidráulica e neutrônicas, incluindo a verificação e validação. Outra é a demonstração de segurança em instalações com semelhança adequada, como circulação natural autopressurizada ou fluxo crítico de calor em um modelo dos elementos de combustível, ou loop de teste de alta pressão para a caracterização do Control Road Drive. Também as medidas de criticalidade de instalações de criticalidade RA8. Outro desafio que podemos mencionar são as incertezas por conta do Karen 25 ser um protótipo, a avaliação da indisponibilidade de sistemas passivos, que é bastante importante, a construção de componentes grandes que são primeiros do seu tipo, como o reator de pressão e os geradores de vapor, e a inspeção da construção. Em 2013, a fase de construção do Karen 25 foi autorizada pela ARN. O cumprimento das condições de licença condicionavam o início da construção do módulo nuclear. Nesse estágio, as principais preocupações eram relacionadas a funções estruturais, confinamento e barreiras. Finalmente, em dezembro de 2014, a ARN deu autorização para iniciar a construção nuclear, depois que o requerente apresentou a informação necessária. Os próximos marcos regulatórios serão a avaliação do relatório final de segurança tal como construído, com os resultados dos testes preliminares, a avaliação da documentação mandatória requerida para emitir a licença de comissionamento. Os principais desafios nos comentários finais vem do fato que o Karen 25 é um protótipo com design inovador. As regulações baseadas em performance e não prescritivas oferecem alguma flexibilidade. O fato de que não temos padrões específicos que devem ser cumpridos de forma específica nos dá a liberdade para dar apoio a essa análise. A ARN definiu um esquema de licenciamento para o projeto de construção do Karen 25, considerando-o como protótipo de um reator nuclear de pequeno porte,
para acompanhar o desenvolvimento do projeto, para poder detectar em um estágio inicial aspectos que poderiam afetar o licenciamento no futuro. Isso significa que estamos bastante cientes de que, se surgir um problema, nós devemos reagir rapidamente. Com relação à documentação mandatória, a ARN pode verificar a correta implementação dos requisitos associados com defesa em profundidade, amplas margens de segurança, classificação de segurança das estruturas, sistemas e componentes e requisitos de segurança. Os desafios de licenciamento foram tratados ao tentar garantir a conformidade com os princípios básicos de segurança nuclear, ao invés de regulações específicas para usinas típicas de grande porte. Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu gostaria de compartilhar algumas imagens que talvez interessem a vocês. Então, é assim que o projeto está avançando atualmente. Muito obrigada. Muchas gracias, Víctor. Obrigada, Víctor. Muitas graças. Muito interessante conhecer os avanços, né, do Karen, né, projeto argentino, e conhecer a abordagem regulatória que está sendo aplicada ao projeto, né, um projeto inovador, um projeto sem usina de referência, que certamente traz desafios regulatórios enormes, né? O universo, né, da aplicação dos pequenos e médios reatores modulares é enorme. São vários tipos de tecnologias que estão sendo considerados para vários tipos de aplicação, né? Claro que o hidrogênio é sempre lembrado, mas não só. Existe a possibilidade de usar os reatores para dessalinização, por exemplo, e para a propulsão naval. E é nesse espírito que os avanços nessa tecnologia no país têm se concretizado, né? O licenciamento do futuro reator, né, utilizado para a propulsão naval no país está a cargo da Marinha Brasileira, né? E eu gostaria, então, de convidar o almirante Humberto Ruivo para nos apresentar um pouco de como está a abordagem regulatória desse projeto. Almirante, por favor. Boa tarde, obrigado. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Por favor, os senhores estão recebendo aí o slide? Estamos sim, está ótimo. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente, agradeço ao presidente da ABDAN, senhor Celso Cunha, pelo gentil convite para que hoje eu pudesse participar do NT2E, apresentando as atividades em curso na Marinha do Brasil sobre regulação e licenciamento de meios navais com plantas nucleares embarcadas. Em nome do Dr. Ricardo Guterres, o moderador desta mesa redonda, cumprimento todos os palestrantes, as senhoras e os senhores que nos prestigiam com sua apresentação. A Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade é uma organização bastante recente. Ela começou a ser reestruturada na Marinha do Brasil em 2017 para lidar com um desafio inédito em nosso país, que é o licenciamento do primeiro submarino convencional com propulsão nuclear brasileiro. Na minha apresentação, abordarei os seguintes assuntos: o marco legal que confere competência à Marinha do Brasil para atuar como órgão regulador, o conceito da segurança, o processo em andamento e os principais marcos para o licenciamento
do primeiro submarino convencional com propulsão nuclear brasileiro, as atividades para o preparo e resposta a emergências nucleares e radiológicas navais e as minhas considerações finais. No Brasil, de acordo com a nossa Constituição Federal, a operação de instalações nucleares constitui um monopólio da União. Nós temos hoje uma política nuclear brasileira bem definida, que trata da questão dos órgãos reguladores com bastante atenção. Nós temos o Gabinete de Segurança Institucional, ligado à Presidência da República, que vem fazendo um excelente trabalho para a integração das diversas organizações que atuam no setor e buscando alavancar os recursos para aqueles projetos tidos como prioritários para o interesse nacional. E, sem dúvida, a questão da regulação está entre esses projetos prioritários, como será destacado logo a seguir. A Marinha do Brasil é a autoridade marítima, sendo assim a responsável pela segurança da navegação, da proteção da vida humana no mar e pela proteção do meio ambiente marinho contra a poluição hídrica. Para tal, emite normas e fiscaliza embarcações. A Marinha do Brasil ela acumula atividades equivalentes às de uma guarda costeira em muitos outros países. Daí advêm essas atribuições. Bem, mais recentemente, a medida provisória 1049 de 2000. Parece que nós tivemos um pequeno problema aqui de contato. Tá? A gente aguarda aí um pouquinho o restabelecimento da... Bom, nós vamos, então, aproveitar esse pequeno intervalo para apresentar, então, iniciar já alguma conversa, algumas questões, né? Eu gostaria, então, de, primeiramente, passar a palavra para o Vitor, para falar um pouco como é a abordagem da RN para a avaliação da PSA, né, da análise probabilística de segurança, realizada pelo operador na Argentina. Yes, the PSA is quite a challenge for this kind of reactors because a lot of data. Esse tipo de avaliação é um desafio para os reatores, porque muitos desses dados ainda não existem. Então, a probabilidade de falha também é desconhecida. Então, o que podemos dizer é que a resposta é mais alta do que o comum. Existe esse tipo de avaliação, chamada avaliação PSE, que foi desenvolvida recentemente. E a PSE está usando dados preliminares e também dados genéricos. Sabemos que a incerteza é alta, mas também medimos essa incerteza. Então, temos valores probabilísticos e valores de incerteza também. Então, estamos fazendo uma estimação preliminar. E essa estimativa preliminar tem melhorado à medida que mais dados ficam disponíveis. A construção está completa e espera-se ter muito mais detalhes no futuro que ainda não temos agora, quanto para o melhor uso da PSE. E assim melhoraremos nossos números preliminares. Nós estamos numa posição em que vemos muita margem em termos de probabilidade. Temos números altos com alta incerteza ainda. Mas com a evolução dos dados, esperamos atingir altos mais níveis de segurança. Obrigado, Vitor. Bom, eu também teria uma pergunta para
o Jeff, olhando do lado do regulador, né? Ou seja, quais são os elementos necessários para estruturar um regulador robusto para que ele consiga lidar com o licenciamento dessas novas tecnologias? Please, Jeff. I don't know if that was directed toward me. I don't have the translation of your question, so I don't know if we've got an interpreter. Desculpa, eu não ouvi a tradução. Vamos sentar em inglês. Quais são os requerimentos para os reguladores lidarem com essas novas tecnologias que estão surgindo? E o que você acha que são as questões mais importantes para se estruturar os reguladores dentro? Crack at that, and Anna may want to also weigh in. Under the new regulation that is required by the United States Congress, as novas regulações que são exigidas pelo Congresso dos Estados Unidos, estamos criando regulações com base em risco informado. E isso aumenta o foco na necessidade de se ter avaliações probabilísticas de segurança, avaliações probabilísticas de risco para avaliar esses novos designs. Nós pensamos nos vários elementos que são necessários e que estão sendo avaliados pelo Congresso para os designs de reatores, de pequenos reatores. Esses requerimentos ainda são um pouco conservadores. E acreditamos que o número de elementos do marco regulatório atual ainda são bastante elevados. E o que estamos dizendo, e o que precisa ser, claro, provado pela agência regulatória, é que por causa que esses designs são muito mais seguros, há uma possibilidade de que a radioatividade seja reduzida, mesmo no caso de um acidente. Isso pode levar a uma redução muito significativa nas zonas de planejamento, no tamanho da zona de planejamento. E nós sabemos que isso é uma coisa que custa muito, que é muito custosa para as utilities empregarem. Porque são as áreas que precisam ser evacuadas no caso de um acidente. Na avaliação de muitos desses designs, se essa área está presente, essa área de evacuação está presente, prevista na usina. E essa, atualmente, é a medida de 10 milhas de raio. Então, essas novas tecnologias vão exigir que os novos candidatos a licenciamento vão precisar oferecer essa informação. E, ao mesmo tempo que o ambiente regulatório vai ter que adequar as suas exigências às novas tecnologias. Obrigado, Jeff. Para a apresentação do Almirante. Está safo aí, Almirante? Conseguimos voltar com a apresentação? Afirmativo, Ricardo. Eu agradeço. Eu vou, então, compartilhar novamente o arquivo. Por favor, os senhores confirmam que estão recebendo o sinal? Perfeitamente. Bom, eu peço desculpas, a minha conexão com a internet caiu e eu fui desconectado da sala. Bom, então, retomando do ponto onde eu parei, eu falava que a Marinha do Brasil é a autoridade marítima do Brasil, sendo assim responsável pela segurança da navegação, da proteção da vida humana no mar e pela proteção do meio ambiente marinho contra a poluição hídrica. Para tal, emite normas e fiscaliza embarcações.
nós acumulamos atividades equivalentes às de uma guarda costeira. No ano de 2021, foi editada a medida provisória 1049, que revogou a Lei 6.189 de 74, criando, então, a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN, que é responsável por regular, licenciar e fiscalizar as atividades nucleares, materiais nucleares e fontes de radiação em todo o território nacional, dentre diversas outras atividades e tarefas. O artigo 7º dessa medida provisória preserva o conteúdo que já existia no parágrafo único do artigo 2º da Lei 6.189 de 74. Este parágrafo confere competência privativa ao Comando da Marinha para regular, licenciar, fiscalizar e controlar os meios navais com plantas nucleares embarcadas, no que se refere às atividades nucleares, aos materiais nucleares e às fontes de radiação relativos à segurança nuclear, à proteção radiológica, à segurança física e também ao transporte do combustível nuclear desses meios. Em decorrência do que foi estabelecido em lei sobre meios navais com plantas nucleares embarcadas, o comandante da Marinha, então, criou estrutura que compreende uma autoridade naval de segurança nuclear e qualidade, a ANSNQ, assessorada pela Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade. Por delegação de competência do comandante da Marinha, a autoridade atua em nível decisório e de supervisão, e a agência atua como organização técnica executora em assessoramento à autoridade naval. O slide apresenta os principais deveres e atribuições dessa estrutura regulatória, com destaque para as atividades de regulação, licenciamento, fiscalização, acreditação, preparo e respostas a emergências, além da cooperação institucional. A exemplo do que ocorre em outros estados que operam meios navais com propulsão nuclear, o Brasil conta, portanto, com duas autoridades regulatórias que operam de modo independente e colaborativo. A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que se encontra em fase de segregação de suas funções da Comissão Nacional de Energia Nuclear, por meio da medida provisória já citada, e a Autoridade Naval de Segurança Nuclear e Qualidade. Convém destacar que a Autoridade Naval atua alinhada com a Autoridade Nacional. As normas e processos da Autoridade Naval tratam de casos específicos pertinentes a meios navais com plantas nucleares. É bastante importante também observar que as instalações do Programa Nuclear da Marinha e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos em Terra, incluindo aí o protótipo da planta de propulsão naval, são regulados, licenciados e fiscalizados pela autoridade nacional. Então, nós temos um caso quase que de dupla licenciamento, em que o protótipo em terra ele é inicialmente regulado, licenciado pela autoridade nacional, e depois, quando essa planta de propulsão é instalada no meio naval, aí a autoridade naval efetivamente faz o licenciamento já do navio, como eu vou explicar mais adiante. Nosso trabalho não se trata simplesmente de um licenciamento nuclear, mas um licenciamento nuclear naval. Nós estamos fazendo dessa forma, caminhando com todo cuidado, já que é um caso inédito no Brasil e um aprendizado para todos nós, devido às peculiaridades desse tema. A Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade foi organizada com base nas recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica para autoridades regulatórias, constantes das General Safety Guides 12 e 13, e considerando, obviamente, as especificidades necessárias à Marinha do Brasil. Os processos internos da Agência Naval foram mapeados
por meio da metodologia do Business Process Modeling, BPM, e implantamos um sistema de gestão da qualidade que atua sobre esses processos modelados. Entre as suas principais funções, destacam-se aquelas pertinentes à segurança nuclear naval, relacionadas às atividades de elaboração de documentos regulatórios, avaliação de documentos de licenciamento, inspeções regulatórias e auditorias. O conceito da segurança nuclear naval integra os aspectos da segurança naval com as da segurança nuclear sobre uma perspectiva holística. Os meios navais, com plantas nucleares, a segurança naval e a segurança nuclear são interdependentes e precisam ser abordadas de forma integrada. Mesmo havendo uma abordagem integrada, os aspectos da segurança naval, mais especificamente a segurança marítima e a capacidade de sobrevivência do meio naval, utilizam como referência os códigos, padrões e práticas da engenharia naval. E os aspectos relacionados à engenharia nuclear seguem, na medida do exequível, os padrões adotados na indústria nuclear. Como consequência desse conceito de segurança nuclear naval integrada, nós chegamos, obviamente, a um licenciamento realizado também de forma integrada, uma vez que não há sentido em considerar-se a plataforma de meio naval segura se a planta nuclear não for segura, e vice-versa. Devido às especificidades dos meios navais, em particular as restrições de espaço e peso, a segurança nuclear naval é assegurada por intermédio de requisitos e critérios que devem ser adequados e atendidos por soluções de engenharia, soluções essas específicas, desenvolvidas para o projeto em questão, empregando no que couber os códigos, padrões, práticas de engenharia utilizados para as instalações nucleares terrestres. Contudo, é importante ressaltar que a proteção das pessoas e do meio ambiente dos efeitos danosos à radiação ionizante é, assim como para as demais instalações nucleares, o princípio fundamental da segurança nuclear naval. A estrutura dos documentos normativos da Autoridade Naval foi inspirada no paradigma adotado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Nessa estrutura, há um nível central, básico, dos princípios fundamentais de segurança, seguido por um nível intermediário que contempla os requisitos e, por fim, um nível que trata dos critérios e orientações para atender aos requisitos. Destaca-se, porém, que as estruturas normativas da Autoridade Naval e da Agência Internacional de Energia Atômica não abordam exatamente os temas, em decorrência dos distintos escopos aos quais os correspondentes documentos normativos são aplicados. A filosofia regulatória da Autoridade Naval é baseada em metas, requisitos e critérios não prescritivos do ponto de vista técnico. Dessa forma, não há soluções técnicas ou referencial técnico normativo pré-estabelecido. Assim, é possível aplicar esses documentos normativos a diferentes soluções de engenharia, cabendo ao projetista a demonstração do atendimento a esses requisitos. O processo de licenciamento, ele tem um formato típico para as instalações nucleares. Ele, quando aplicado aos meios navais, com plantas nucleares embarcadas, ele consiste de uma série de etapas que são correlacionadas aos diferentes estágios do ciclo de vida do projeto e ao seu grau de maturidade. O processo se inicia no projeto de concepção do meio naval e prossegue ao longo do projeto de detalhamento, construção, operação, manutenção, até o seu descomissionamento. A demonstração do atendimento aos requisitos de segurança nuclear naval
é desenvolvido sobre bases previamente acordadas e formalmente aprovadas, conforme o projeto avança, em um processo contínuo de detalhamento. Em linhas gerais, o requerente elabora e submete documentos técnicos à análise da Agência Naval para cada fase em que o meio se encontra. Quando considerados satisfeitos os requisitos dessa fase, previstos em norma, a Agência Naval encaminha à autoridade a proposta de concessão de uma autorização ou licença para que o projeto, então, possa progredir e mudar de fase. Os cuidados com a segurança nuclear naval são complementados por procedimentos de preparo e resposta a emergências nucleares ou radiológicas navais, estabelecidas em conformidade com o prescrito pela Agência Internacional de Energia Atômica. Este preparo compreende a elaboração de requisitos, procedimentos e planos, que são avaliados em exercícios. A Agência Naval planeja o preparo para a resposta a 5 contextos de possíveis emergências nucleares e radiológicas navais, estão aí mostradas no slide, e dispõe de um centro para acompanhamento dessas emergências. Esse centro emprega um sistema informatizado, georreferenciado, que monitora o deslocamento em tempo real das equipes, tanto em terra quanto no mar, quando tivermos no futuro um meio naval se deslocando. O centro integra-se ao Sistema de Proteção do Programa Nuclear Brasileiro, o CIPROM, e ao Sistema Operacional da Marinha do Brasil. Em novembro do ano passado, foi vencida a primeira etapa do processo de licenciamento do submarino convencional com propulsão nuclear brasileiro, com a emissão da aprovação das bases do seu projeto preliminar. Em dezembro deste ano, deverá ser atingido outro marco significativo, a emissão da primeira licença parcial de construção, cujo escopo é o casco de pressão do submarino convencional com propulsão nuclear. A decisão de emitir licenças parciais de construção decorre do ineditismo da empreitada e proporciona que a elaboração da documentação para o licenciamento e sua análise ocorram de forma bem definida e rigorosamente controlada. Chegando então às minhas observações finais, destaco que o modelo de licenciamento é alinhado às etapas do ciclo de vida do produto, em que os requisitos e critérios são acordados e formalizados a cada etapa. Assim, o atendimento aos requisitos avança de forma sincronizada ao detalhamento do projeto. Esse fato, aliado ao caráter não prescritivo dos requisitos, permite um diálogo técnico transparente com o requerente da licença e a Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade. Some-se a isso a capacidade e o apoio do setor acadêmico brasileiro, a disponibilidade de uma força de trabalho capacitada no Brasil e a legislação de fomento à pesquisa e desenvolvimento e ciência, tecnologia e inovação. Esse ambiente favorece e estimula o engajamento de empreendimentos inovadores e oferece condições para a mitigação dos riscos inerentes ao negócio. Hoje nós estamos tratando do licenciamento de um submarino nuclear, mas não há nenhum impedimento para que no futuro outras organizações possam propor diferentes tipos de meios navais que interessem a outros setores da comunidade marítima. Senhoras e senhores, a estrutura legal e regulatória no Brasil não diverge em essência dos modelos adotados em outros estados que projetam, constroem e operam meios navais com plantas nucleares embarcadas. O arcabouço regulatório e o processo de licenciamento são adequados para aplicação em diferentes tipos de meios navais, com plantas nucleares embarcadas, e soluções de engenharia para o emprego da energia nuclear. Diferentemente de outros estados que operam submarinos nucleares, o Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear no Brasil, o PROSUB, enquadra-se totalmente
como aplicação não proscrita da energia nuclear e está submetido a salvaguardas nucleares pela Agência Internacional de Energia Atômica e pela Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. Uma política clara de incentivo à tecnologia nuclear, uma estrutura normativa bem definida e um processo de licenciamento transparente, na minha visão, compõem um ambiente de negócios próspero e estável. Assim, eu encerro a minha apresentação, agradecendo a todos pela atenção. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, Almirante, pela sua apresentação. Um prazer escutá-lo aqui, uma apresentação abrangente, mostrando em detalhes a abordagem de licenciamento de plantas embarcadas. E nós temos, então, tempo para algumas questões, né? Eu gostaria de dirigir uma questão para a Ana. Tá? Ana, como foi mencionado na apresentação do Jeff, existem diferentes abordagens para o licenciamento. Você pode fazer ele ou em 2 etapas, nos Estados Unidos, né, e no Canadá, ou em 2 etapas, ou em uma etapa na forma da licença combinada. Eu gostaria de te perguntar qual tem sido a opção adotada pela maioria dos operadores e quais têm sido as vantagens e dificuldades encontradas no licenciamento, nessas abordagens de licenciamento. Thank you for the question. Muito obrigada pela pergunta. Entendo que tem 2 partes da sua pergunta. Primeiro, qual a abordagem mais utilizada pelos reguladores, se é de uma etapa ou 2 etapas. Pelo que eu sei das minhas conversas com reguladores de outros países, a maioria usa a abordagem em 2 etapas. A gente viu do Karen que envolveu mais de 2 etapas, em que você obtém licenças conforme avança, e também vi processos similares em outros países. É claro que existem vantagens e desvantagens nas 2 abordagens, tanto na abordagem de uma etapa como na de 2 etapas. Eu entendo que tanto a indústria quanto os aplicantes avaliam cuidadosamente e decidem qual que é a mais apropriada de acordo com as vantagens e desvantagens e como que elas querem lidar com o licenciamento e também no contexto das diferentes dos diferentes designs. Então, tem muitas questões envolvidas na decisão de qual abordagem vai ser usada. No final, o que importa é que o reator possa operar de forma segura. Existe, com certeza, uma diferença no processo, mas o resultado final deve ser o mesmo. Muito obrigada pela pergunta. Muito obrigada, Ana. Coisa sobre essa questão, sobre essa dupla abordagem. Realmente, Ana, é na fase final, né, do licenciamento, né? Dois passos finais ou um passo final, né? Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Jeff. Yeah, I think, it's interesting because eu acho que é interessante. Eu estive envolvida no processo de 2 etapas quando eu estava na comissão. Talvez tenha mudado um pouquinho desde então o processo. Eu acho que um dos desafios no processo de 2 etapas para os novos reatores é que, conforme você constrói, existem atividades acontecendo no caminho. Uma vez que o processo está em andamento, é preciso ter uma avaliação de design muito mais sofisticada para começar a construção de fato. E eu acho que, especialmente no sítio de Vogtle, na Geórgia, essa foi uma questão. Acho que muitos dos desenvolvedores de reatores avançados hoje em dia sabem que existem riscos associados ao processo.
Então, o processo em duas etapas, quando você inclui a licenciamento de construção, você ganha uma certa flexibilidade. Ou seja, é possível construir antes de obter uma licença de operação. Então, por isso, eu acho que a maioria, embora não todos os desenvolvedores de reatores avançados, tendem ao processo de duas etapas, porque oferece um pouco mais de flexibilidade. Obrigado, Jeff. Então, esse realmente é um tema rico de questões, né, nessa parte regulatória, e foi colocada aqui uma pergunta que eu achei bastante interessante, né? Vou dirigi-las aí para as autoridades regulatórias de uma maneira geral, né? Se nós tivermos, normalmente estamos tratando de um reator utilizado para geração de energia, mas se a aplicação for por um objetivo diferenciado, como, por exemplo, produção de hidrogênio, de salinização, como isso impactaria no licenciamento? Podemos começar aí pela Ana? Yes, thank you. That's very Sim, interesting. claro, com certeza é muito interessante. A gente sabe que as pessoas consideram esses outros usos de aplicações nucleares. Do nosso ponto de vista, não faria diferença necessariamente, ainda precisaríamos garantir que as operações sejam seguras, independentemente do uso. É claro que pode ter uma diferença no que diz respeito a, por exemplo, alguns usos iriam requerer a maior proximidade da população, e aí a gente teria que prestar bastante atenção nisso, porque, por exemplo, um reator para geração de energia normalmente está mais afastado da população. Mas se a eletricidade vai ser usada, se o calor vai ser usado para outra finalidade, de qualquer forma, as regulações acho que se aplicam. Gostaria de complementar? Yeah, this is a good question. I think part of it Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que depende da aplicação. Um dos aspectos, especialmente dos reatores avançados que têm maior taxas de calor, alguns dos desenvolvedores estão considerando que no processo de troca de calor, que eles estejam conectados a um sistema de transporte de sal fundido. É possível, de fato, pegar esse calor e transportá-lo até por distâncias relativamente grandes, alguns quilômetros. Então, se você tem aplicações nesse sentido, é importante e você quer usar com baixo risco, você pode usar esses sistemas de sal fundido para transporte. É interessante lembrar também que existem muitos usos do calor secundário. Outros países têm usado o calor de sobra desses sistemas nucleares. Não são processos totalmente novos. Então, para fazer hidrogênio também, ou outras atividades, também se usa eletricidade, e mesmo assim não seria necessário tanta distância física para garantir a segurança. O Ricardo caiu. Vamos só dar um minutinho, ele já retorna.
While we're waiting, I would note one of the questions. Enquanto a gente espera, eu gostaria de observar, teve uma das perguntas sobre a questão da padronização dos modelos. Muitos dos reatores avançados vão contra os objetivos da padronização. É uma questão interessante. Durante um tempo, a indústria nuclear, focada em serviços, queria muito a padronização de suas usinas. E uma das coisas que a gente descobriu com os reatores avançados é que, na verdade, a gente consegue usar esses reatores para muitos usos diferentes. Eles podem ser usados para a geração de energia, para a dessalinização, para a produção de hidrogênio, para calor de processo. E tem inúmeros usos que podem ser aplicados. No caso dos microreatores, alguns podem ser usados para fins militares. Por exemplo, em portos. O governo também se interessa pelos microreatores para lugares isolados, para calor, para eletricidade em lugares remotos. Por exemplo, regiões árticas remotas. Então, eu acho que como questão geral é que não temos apenas um ou dois modelos justamente porque existem muitos usos, muitas finalidades diferentes. Além disso, acho que, pelo menos do ponto de vista dos Estados Unidos, estamos nas etapas iniciais do uso desses novos reatores. Acho que a gente precisa de mais tempo para que as inovações venham à tona antes de podermos, de fato, padronizar um único modelo. Durante muitos anos, os designs sendo criados simplesmente não tiveram o apoio necessário, nem em termos de investimento, nem do governo. Então, a gente vê que alguns desses reatores avançados vão passar por um processo de afunilamento. Aqui é a Ana. Eu vou entrar nessa questão também sobre padronização. Eu acho que o que se percebe é que existe a padronização por um lado e ela vai na contramão da flexibilidade. Padronização é ótimo quando você quer que tudo funcione igual. Você quer que o 10º seja igual ao primeiro. Isso é ótimo nesse caso, mas se você está preocupado com inovação, com novos designs, com novas abordagens para o refrigeramento, com designs menores, essa mesma padronização para de ser interessante. Então, realmente depende do que está em jogo, do que você está privilegiando para a sua frota nuclear como um todo. Eu acho que uma outra coisa mais que eu diria a esse respeito é que teve um período de tempo, durante 2 décadas, onde todo mundo estava coordenando usinas de mais ou menos 500 megawatts. E com as mudanças nos Estados Unidos e no Canadá, o que a gente vê é que existe um processo de descentralização, resiliência maior, flexibilidade maior, e muito se tem discutido sobre a possibilidade de substituir combustíveis fósseis, inclusive o carvão, e aí surge de novo a questão da diversidade de modelos para poder fazer isso acontecer. Então é isso. Ok, consegui voltar aqui. Tinha dado uma caída. Bom, eu teria uma questão para o Almirante Ruivo, né? Almirante, nós vemos que existem abordagens que são claramente plantas embarcadas para propulsão naval, né? Mas existem abordagens, por exemplo, como é o caso russo, onde a planta ela é
semi-estacionária, né? Ela está embarcada, mas ela é semi-estacionária. Como é que o senhor vê o licenciamento desse tipo de abordagem, né? O senhor acha que ficaria a cargo da autoridade naval completamente, como no caso de uma planta embarcada para propulsão, ou haveria ali um espaço para algo intermediário, né, misto, no âmbito do licenciamento? Muito obrigado pela pergunta, Ricardo. Acho que a pergunta é bastante interessante. Nós já nos debruçamos aqui com relação a essa questão. Também outros exemplos seriam reatores embarcados em plataformas, né? Em plataformas para exploração de petróleo ou submersos. No meu entendimento, e pela definição, são todos meios navais. Esse reator, ele está numa barcaça, é uma embarcação, precisa de um licenciamento do ponto de vista marítimo, tem que atender e respeitar as regras de navegação, e esse reator ele se movimenta de acordo com a necessidade. Ele hoje está atracado num porto, amanhã pode ir para outro local. No caso dessa embarcação que você está mencionando, numa apresentação que eu vi algum tempo atrás, estava previsto que a troca de combustível e grandes manutenções fosse feita, inclusive, no país de origem, né? Então, efetivamente, nós temos que tratar isso como uma embarcação, de forma integrada, porque se nós formos olhar apenas a questão nuclear, nós podemos acabar perdendo a segurança por eventos inicializadores da parte naval, né? E nós estamos aqui tratando de forma integrada desses dois assuntos. Isso não deixa de ser diferente ao comentário que você fez aí para reatores aplicados para outras aplicações que não somente gerar energia elétrica. Por exemplo, como você citou, dessal, hidrogênio, a nossa visão, o que você está fazendo é agregar novos sistemas ao projeto original. E esses novos sistemas têm que passar por análises semelhantes. Nosso arcabouço normativo, ele contempla não somente as questões nucleares, mas todas as questões ligadas à operação do meio naval, né? A parte marítima, governo do meio, armamentos que são embarcados, no caso do submarino, nós temos torpedos, né? Os sistemas de navegação e de emergência da própria embarcação, isso tudo tem que ser tratado do ponto de vista da questão da segurança nuclear naval e do licenciamento. Então, na minha concepção, tudo que tiver dentro d'água, esteja atracado ou não, no mar, ou uma aplicação ribeirinha, né? Do ponto de vista de navegação, compreende, é uma tarefa da autoridade marítima, e do ponto de vista de licenciamento nuclear, nós não podemos olhar para isso exclusivamente como uma planta nuclear. Temos que fazer uma abordagem totalmente integrada, sob risco de deixarmos de considerar aspectos relevantes da parte naval ou dos sistemas que integram as duas partes. Essa é a minha avaliação. Jeff, gostaria de complementar? Yeah, just a way of comparison. Certainly, in the United States. Para fins de comparação, a Marinha dos Estados Unidos é responsável pelos submarinos movidos à energia nuclear e outros embarcações movidas por energia nuclear. E a Marinha é responsável pela regulação nesses contextos. Nós tínhamos um programa na década de 70 que, aliás, foi o primeiro barco com um reator, era chamado Sturgis. Ele tinha um reator nuclear, ele estava no canal do Panamá e operou lá durante mais ou menos uma década. E na época, a regulação era feita pelo Exército dos Estados Unidos. O Exército americano. Nesse caso, especificamente, a Comissão Regulatória Nuclear estava em ação também.
No nosso caso, talvez haja uma distinção a ser feita. Se tiver um reator a bordo de uma embarcação, estaria sob a nossa jurisdição da Comissão Regulatória dos Estados Unidos, apesar de estar flutuando na água. Existem alguns reatores, por exemplo, da década de 70 na Flórida, que eram originalmente reatores usados em embarcações, e o licenciamento tem essas particularidades. Tem essas distinções. Reatores que oferecem energia em terra firme são uma coisa, e aqueles que estão a bordo de embarcações são outra. Muito bem. Nós, então, chegamos ao fim do nosso painel. Foi um prazer muito grande recebê-los, uma honra para mim participar dessa discussão, que certamente não se encerra aqui, né? Existem infinitos temas, nós podíamos passar aqui horas e horas, dias e dias, semanas e semanas, né, conversando sobre as diversas questões que foram abordadas aqui. O tema é rico. Nós temos uma última questão que foi colocada aqui no last but not least, que vamos lá, como, né? Eu acho que esse é um tema interessante para todos os panelistas, né? Porque, em geral, nós estamos tratando de operadores que possuem pouca experiência, né, na área nuclear, né? Ou, pelo menos, enquanto operadores de reatores nucleares, né? Como que os reguladores estão vendo essa relação com esses operadores, né? E como estão sendo superadas as dificuldades relacionadas a essa pouca experiência. Podemos começar pela Ana, Thank you. Yes, that is an interesting question. Obrigada. Sim, essa é uma pergunta interessante e é com certeza um desafio. Mas como eu acho que eu já mencionei na minha apresentação, há novas empresas que fazem design que estão entrando no setor nuclear. Pelo menos na NRC dos Estados Unidos temos requerimentos de qualificação e há vários requisitos sobre questões de qualificação financeiras, técnicas, e é claro que isso depende da própria empresa, para a empresa garantir a própria capacidade e garantir que atende a esses requerimentos. E assim, é uma questão importante na regulamentação dessas instalações. Eu vou responder essa pergunta em 2 níveis. A pergunta trata exatamente de Oklo. E Oklo está projetando um microreator. E eles estão fazendo um esforço de integrar também a tecnologia de Bitcoin. É um reator que é para ser operado remotamente, então não necessariamente haverá um reator, um operador in situ. Essa é uma questão de política e de regulatório. E eu acredito que seja uma forma perfeitamente segura de operar o reator. Eu não estou mais na comissão. Então, por isso, posso dar minha opinião, dizendo que acho que isso é bastante aceitável.
embora não tenha mais voz naquela organização. Mas, para alguns dos reatores de grande porte, eu acho que as empresas que estão atualmente no ramo, elas podem vender seus serviços de uma forma mais específica, depois da compra. Temos um exemplo como isso, temos uma experiência, grandes experiências de reatores que são acostumados a operar grandes reatores de grande porte. E eles normalmente já estão acostumados com as regulações americanas. Então, sim, na Argentina nós não vemos muito esse problema. Na Argentina nós não temos a Agência Internacional de Energia Atômica ainda não tem tanta atividade no país. Então, não temos, e também temos pouca experiência nuclear, então não temos operadores tão experientes. Mas podemos encarar esse desafio no futuro, principalmente na questão de operação remota. Almirante? Bem, esse é um caso que nós estamos vivendo atualmente na Marinha, o ineditismo não apenas para o requerente da licença, mas também para o órgão regulador. Eu diria que é um aprendizado conjunto, um assunto efetivamente complexo, que requer bastante cuidado e amadurecimento, e o apoio da DRS, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tem sido muito importante para nós aqui em todos os steps, e a aproximação com a Agência Internacional de Energia Atômica também tem nos auxiliado nesse processo. No caso do submarino convencional com propulsão nuclear, nós teremos 2 estágios nesse processo de licenciamento. Na primeira fase, acho até que isso é um processo relativamente comum para meios navais. Quem projeta e constrói normalmente não é quem opera. Então, o projeto está sendo licenciado hoje por um requerente. Depois do navio comissionado, ele será efetivamente entregue para o setor operativo da Marinha e nós teremos um segundo requerente da licença. E, novamente, nós teremos que adaptar toda a cultura da Marinha do Brasil para operar um meio naval com propulsão nuclear. Então, eu não diria que é um grande desafio, são 2 grandes desafios a serem enfrentados aqui pela Marinha do Brasil. Muito obrigado. É verdade, Almirante. E certamente, né, a construção, o licenciamento e a operação do protótipo em terra vai também contribuir para essa curva de aprendizado, né? Muito bem, nós chegamos, então, ao fim desse painel riquíssimo, né? Existem diversos fóruns, como foram mencionados aí, que estão tratando da questão. Existem diversas questões ainda em aberto, diversos desafios que nós não tememos e que nós ficamos até felizes de enfrentá-los, porque eles simbolizam, né, o fortalecimento do uso da tecnologia nuclear segura. Com essas palavras, eu gostaria de agradecer a todos os painelistas e agradecer a todos que participaram do painel, contribuíram com as questões. Foi um grande prazer para mim, uma grande honra. Com isso, eu gostaria de me despedir e saudar a Abdan aí pelo sucesso do evento. Obrigado aí, Ricardo. Thank you very much, Mrs. Bradford. Mr. Merrifield, obrigado, Sr. Victor. Sr. Merrifield, Sra. Bradford. Agradeço imensamente e vou aproveitar aqui, nós somos o último painel do evento, estamos encerrando o evento exatamente com este painel. Agradecer imensamente a participação de todos. Tivemos mais de 2.000 pessoas circulando entre os painéis, mais de 200.000 visualizações na internet.
Foram 138 palestrantes durante 3 dias intensos, muita troca de informação e muitas entregas. E agradeço a contribuição de vocês aí. E, Ricardo, você tem uma grande missão, né, junto com o Ruivo, ainda mais agora que a autoridade nuclear está sendo criada. A sua missão agora é dobrada. Muito obrigado a todos aí. Um abraço. Boa tarde. Tchau, Vitor. Obrigado. Até logo. Até logo. Ô, Cezinha, tudo bem?